Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, iluminai-nos, conduzi-nos, orientai-nos, fazei-nos descobrir a beleza do amor conjugal, fazei-nos compreender que a união entre homem e mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, torna-se uma imagem da união entre Cristo e a sua Igreja. Que o desígnio de Deus, desde a criação, é de que homem e mulher se tornem uma só carne, e que desta união se gerem novas vidas, frutos do amor e a demonstração de que unidos pelo matrimônio dos seus filhos, a união deles os transforma numa única carne. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedida. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a mulher. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, os fariseus se aproximam de Jesus para colocá-lo à prova. Se Jesus de imediato respondesse que era permitido, como prescrevia Moisés, que o homem dispensasse a mulher por qualquer motivo, ele estaria faltando com a misericórdia e a compaixão. Se Jesus dissesse o contrário, Jesus estaria violando a lei de Moisés, que no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, prevê que ao homem é lícito despedir sua mulher por qualquer motivo. Jesus responde à pergunta dos fariseus com uma outra pergunta. Jesus lhes diz: o que Moisés vos ordenou? E diante da resposta dos fariseus, Jesus apela ao relato da criação. Jesus diz que Moisés permitiu ao homem repudiar a sua mulher por causa da dureza do coração do seu povo. Diversas vezes Jesus acusa os fariseus de terem o coração endurecido. Quando Jesus cura aquele homem de mão ressequida, Jesus diz aos fariseus que eles têm os corações endurecidos.
E aqui, mais uma vez, Jesus se refere a eles dizendo: por causa da dureza do vosso coração. Jesus apela ao relato da criação. O projeto de Deus desde o início é de que o homem deixe seu pai e sua mãe e se una à sua mulher. Já não serão dois, mas uma só carne. Jesus diz que homem e mulher unidos pelo matrimônio se tornam como que uma mesma pessoa. Portanto, não é possível partir uma pessoa pela metade, pois se nós a partirmos pela metade, nós a matamos. E assim é o mesmo que ocorre na união entre homem e mulher. Separar aquilo que Deus uniu é gerar morte, é matar não só o projeto de Deus, mas é matar a vida. É condenar os filhos à morte. Os filhos que nascem do amor do pai e da mãe carregarão pela vida toda a dor de ver os pais separados. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Marcos diz que em casa, é muito comum no Evangelho de Marcos nós encontrarmos uma referência à casa, porque a casa é o lugar onde a igreja se reúne. A casa é o lugar onde os discípulos de Jesus se encontram. A casa é o lugar onde os apóstolos, por sua vez, os discípulos, vão interrogar Jesus a respeito daquilo que ele havia falado sobre o matrimônio. E aí, na resposta de Jesus, nós vemos uma novidade. Jesus não só diz que quem se divorciar de sua mulher e se casar com uma outra comete adultério, mas diz que se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Na lei de Moisés, não era previsto que a mulher se divorciasse do seu marido. A lei de Moisés é extremamente machista. Só ao marido é permitido a liberdade de repudiar a sua mulher. Quando Jesus diz que se a mulher se separar, se divorciar do seu marido, Jesus está dizendo que direitos e deveres no matrimônio são iguais. Tanto o homem quanto a mulher têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Portanto, Jesus declara a igualdade entre homem e mulher no matrimônio. Não é por um acaso que o relato da criação diz que Deus, ao criar a mulher, tirou uma costela do homem. A mulher não foi criada da cabeça e nem dos pés. Portanto, a mulher não está nem sobre e nem abaixo do homem. Ela foi tirada de uma costela, ou seja, homem e mulher têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres. E o texto prossegue dizendo que traziam crianças para que Jesus as tocasse, e os discípulos as repreendiam. Os discípulos se consideravam importantes, portanto, se achavam no direito de afastar as crianças, os pequeninos, de Jesus. No tempo de Jesus, os mais discriminados eram os pobres, as mulheres e as crianças. Jesus reage, o Evangelho diz que Jesus se aborreceu diante da atitude dos discípulos. Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. O reino de Deus não é para os importantes.
O reino de Deus é para os pequenos como as crianças. Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. O que há de tão importante numa criança? Na criança, o que há de mais importante na criança é a sua gratuidade. A criança não se faz por merecer. Tudo em torno de uma criança é gratuito. O amor de um pai e de uma mãe por um filho não é porque o filho seja mais bonito, seja mais perfeito, seja mais inteligente, mas porque aquele filho é filho seu. E é assim que Deus quer que nós sejamos como crianças, que acolhamos o seu amor que é gratuito e correspondamos ao seu amor, não porque isso seja uma exigência, mas porque isso é uma necessidade nossa. Amar como uma criança, amar como uma criança sem exigências, sem condições, sem exigir, sem méritos, sem colocar a Deus, sem exigir de Deus recompensa. Amar a Deus porque Deus é Pai e porque nós somos seus filhos. Fazei, Senhor, que nós compreendamos a beleza que existe na união de um homem e de uma mulher selada pelo sacramento do matrimônio. Fazei, Senhor, que os jovens aprendam a reconhecer a beleza que existe no amor de uma família, que nada substitui o amor de uma família. Fazei, Senhor, que nós aprendamos a defender a família como um dom precioso, um dom querido por Deus, um dom desejado por Deus, para que nós aí possamos aprender a viver como irmãos uns dos outros, a viver como irmãos. Fazei, Senhor, que nós saibamos reconhecer a vossa presença nos mais pequeninos, nas muitas crianças hoje abandonadas, rejeitadas, nas muitas crianças hoje que são violentadas, feridas, que nós saibamos reconhecer nelas a imagem do vosso Filho. Ele também que se fez criança e que nos diz que o reino de Deus é dos que são como elas e que quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Amém.